Eu quero começar esse vídeo admitindo que eu não esperava gravá-lo lá quando aconteceu o sorteio, porque vamos ser bem sinceros, muita gente desacreditou do Corinthians e eu me incluo nessa parte. Muita parte da própria torcida corintiana, muita parte dos rivais, inclusive dos palmeirenses, porque, vamos ser bem sinceros, naquela situação que ocorreu o sorteio alguns meses atrás, o Palmeiras estava voando, prestes a embarcar para o Mundial de Clubes, se eu não me engano era líder do Brasileirão, o Abel finalmente tinha encontrado um time, enquanto o Corinthians, o Dorival Júnior tinha acabado de chegar, não estava jogando absolutamente nada, tinha gente lesionada, o Yuri Alberto inclusive. Tava uma crise política absurda, a gente não sabia qual ia ser o futuro do clube. Ou seja, você olhando aquela situação há 3 meses atrás, era muito plausível você colocar o Palmeiras com uma classificação bem tranquila. Porém, é aquilo. Muita coisa muda no futebol. Se em um mês já muda muita coisa, imagina em 3 meses. E muita coisa mudou de lá pra cá. Até que chegamos num ponto em que o Corinthians estava em vantagem contra o Palmeiras, tendo jogado melhor lá em Itaquera. O Corinthians só precisava de um empate, ele podia jogar lá na retranquinha, tranquilo. Mas o que vimos no campo foi muito diferente, é justamente isso que falaremos nesse vídeo. Vamos falar dessa classificação histórica do Corinthians para cima do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Então, se você já gosta desse tema, Corinthians, Copa do Brasil, futebol brasileiro, cara, eu peço o seu like, a sua inscrição se você não for inscrito, e se você tem algum amigo que ainda não é inscrito e gosta disso, compartilhe o vídeo com ele que eu tenho certeza que ele vai gostar. Então, sem mais delongas, bora analisar essa partida praticamente perfeita do Corinthians. Bem, para começar, eu esperava um Palmeiras avassalador, uma pressão absurda nos primeiros 15, 20 minutos, porque era o de esperado. Tava com o placar adverso, estava jogando dentro de casa, o Allianz Parque estava extremamente lotado, o que eu esperava, o mais óbvio, o Palmeiras pressionando. Mas o que vimos foi o contrário. O Corinthians controlou, não deixou o Palmeiras tomar a iniciativa, o Verdão estava com muita dificuldade e meio que podemos dizer que o Corinthians foi agraciado graças à falta de inteligência do palmeirense. Porque vamos ser bem sinceros, o que o Aníbal Moreno fez aos 15 minutos é completamente inaceitável. Eu que sou corintiano, eu fiquei assim, pô, não é possível que um jogador profissional que joga no Palmeiras, ele esteja tão... Pô, não quero falar a palavra burro, mas é basicamente isso. Ele comprometeu o time inteiro com 15 minutos de jogo. Você está perdendo, o adversário vai se fechar, você precisa do resultado, você vai lá e você faz uma cabeçada nada a ver na era do VAR. Sério mesmo que ele achou que ia escapar disso? Com certeza o Martins ficou falando na cabeça dele, mas isso não justifica o que ele fez. Ele foi extremamente juvenil e comprometeu o Palmeiras, assim, de um nível absurdo. Ali eu pensei, se o Corinthians já estava com a vantagem, agora praticamente acabou para o Verdão. Mas é nessas horas que a gente vê o poder mental que o time do Abel Ferreira tem. Eu sei que eles estão numa fase, muita gente já tá contestando o Abel, inclusive eu vou falar mais na frente sobre isso no vídeo, mas querendo ou não, o Palmeiras jogou melhor com 10 em campo do que em 11. O Palmeiras foi nesse exato momento que o Verdão teve sim mais chances do que o Corinthians, assustou, teve uma chance perigosa ou outra, mas mesmo assim, jogou melhor, mas não conseguiu marcar, que era o que eles precisavam. E foi justamente no finalzinho da primeira etapa, onde o Corinthians conseguiu retomar um pouco o ritmo, desacelerar o Palmeiras, que teve um cruzamento de escanteio, o Rodrigo Garro colocou dentro da área, na segunda trave, ajeitaram de cabeça para Matheus Bidu dominar de uma forma linda dentro da área, de uma técnica absurda, cara a cara com o Everton, chutou alto e fez assim 1-0, cara, calando o Allianz Parque de um jeito absurdo. Ali a gente não via muita esperança do que o Palmeiras fazer, só se uma reviravolta muito grande acontecesse. Porém, tal reviravolta não aconteceu, porque logo no início da segunda etapa, falta para o Corinthians. Rodrigo Garro novamente levantou Gustavo Henrique, que fez uma partida de almanaque. A dupla de zaga, inclusive, foi muito boa. André Ramalho e Gustavo Henrique, a zaga tão contestada do Corinthians, foi muito bem ontem. Não deixou o Palmeiras fazer absolutamente nada. Enfim, o Gustavo foi lá, subiu mais alto que todo mundo, cabeceou, uma verdadeira bomba de cabeça que o Everton nada pôde fazer e fez assim o 2-0. E daí o Palmeiras perdeu a cabeça de vez. Por incrível que pareça, da comissão técnica, o Abel Ferreira foi o único que restou. 2 auxiliares foram expulsos e ainda mais o Emiliano Martins também foi expulso dentro de campo. Ou seja, só na partida de ontem o Verdão colecionou 4 expulsões, seja da comissão, seja de jogadores da linha. E daí você deve pensar, pô, pro Corinthians foi 1000 maravilhas essa noite, não é mesmo? É por um lado e não é por outro, porque o Corinthians ainda teve 3 lesionados, que são lesões sérias. Primeiro o Memphis Depay sentiu a posterior da coxa, depois o Carrilho, acho que sentiu alguma coisa na canela, se eu não me engano, e o Yuri Alberto também saiu sentindo algumas dores ali no tornozelo, eu não sei, acho que o Yuri Alberto é o menos sério.
Porém, são lesões que preocupam para o restante da temporada, a gente não sabe o grau disso. Por exemplo, o Depay, uma lesão na coxa, a gente nunca sabe quanto tempo vai ficar fora, pode ser muito leve, pode ser mais profundo. Torçamos para que não seja nada grave com os três, porque querendo ou não são pilares. Se esses três se lesionarem, pode esquecer, o Corinthians acaba, porque o time reserva não tem força o suficiente, não é no mesmo nível para pelo menos brigar por alguma coisa, que é o principal objetivo agora, é a Copa do Brasil, inegavelmente. E também essa vitória é muito importante para dar um alívio para o trabalho do Dorival Júnior, que viveu numa montanha-russa, né? O Dorival nunca esteve tranquilo no cargo do Corinthians, ele sempre esteve pressionado, tanto é que quando chegou aquela sequência de, após a derrota do São Paulo, né, que era Cruzeiro, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Palmeiras, a gente esperava que o Dorival fosse cair no jogo do Botafogo, por exemplo. Mas não, conseguiu sobreviver, não perdeu nenhum jogo e inclusive se classificou para as quartas da Copa do Brasil, dando uma esperança de um título nacional que não vem há um certo tempo e que o Corinthians já bateu na trave 2 vezes desde lá de 2009, né, o último título. Perdeu para o Cruzeiro em 18, perdeu para o Flamengo em 22 e por que não consegue beliscar esse ano, porque querendo ou não, os maiores algozes foram eliminados, né? Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians, Flamengo caiu para o Atlético Mineiro, o São Paulo foi eliminado. Pra mim, o mais forte que ainda resta é o Cruzeiro, que vai jogar hoje contra o CRB. Ou seja, essa Copa do Brasil tem totais chances, sim, de ser conquistada pelo Corinthians. Vamos ver como que eles vão lidar com tudo isso. E se de um lado deu tranquilidade para o Dorival Júnior, de outro colocou uma crise que nunca existiu na era Abel Ferreira. Muitos torcedores estão sim pedindo fora Abel. Inclusive ontem eu achei muito de mau gosto, assim, eles xingaram o Abel Ferreira, esquecendo tudo que o treinador fez pelo clube, assim, eu achei nada a ver. Pô, se o Corinthians tivesse um técnico que fosse um Abel, fizesse o que ele for, cara, eu nunca ia xingar ele, porque o que o Abel entregou pro Palmeiras é algo inacreditável, mas uma hora a relação tem que acabar. Eu acho que o Palmeiras perdeu esse time. Eu acho que o ideal era encerrar com o Abel na temporada passada, mas tinha o papo do Super Mundial, então queria ir com o Abel Ferreira, eu entendo. Mas, mesmo assim, olhando pelo lado não torcedor, óbvio que eu, como torcedor corintiano, eu quero ver o Abel longe do Palmeiras o quanto antes. Mas vendo do lado racional do negócio, eu acho muito melhor o Palmeiras tentar reinventar o próprio trabalho do Abel Ferreira do que começar um novo. Porque, cara, é difícil. Ou o Palmeiras demite o Abel e contrata o Vojvoda rapidamente, ou senão não tem nenhum técnico no nível de Abel Ferreira e nunca, acho que vai ter aqui no futebol brasileiro. Então é melhor dar paciência, termina essa temporada com o Abel e lá na frente ver o que acontece. Ver se ele quer ficar, ver se a diretoria quer ele, enfim, é muita coisa pra se falar, é uma questão muito delicada, porque querendo ou não a gente tá falando de um dos, se não o maior técnico que já pisou aqui em território nacional. Também uma outra marca impressionante foi que o Corinthians finalmente conseguiu eliminar o Palmeiras em algum mata-mata de competição nacional ou intercontinental, né? Porque tivemos 3 antes dessa Copa do Brasil, inclusive esse foi o primeiro. Na Copa do Brasil nunca tinha ocorrido esse confronto nessa competição. As outras 3 foram no Campeonato Brasileiro de 94, que o Palmeiras ganhou a final, na semifinal da Libertadores de 99 e nas quartas de finais da Libertadores de algum ano ali próximo, que eu não vou lembrar exatamente a data, que todas deram melhor para o Palmeiras. O Corinthians só tinha conseguido eliminar o seu arquirrival no Paulistão. Inclusive foi o que aconteceu esse ano, né? Esse ano o dono do derby claramente é o Corinthians, porque no Paulistão, quando importava, o Corinthians ganhou e foi campeão. O Palmeiras até ganhou no Brasileirão, mas ali pouco importava. E agora na Copa do Brasil, quando importava também, deu o melhor para o Corinthians. Ou seja, essa vitória só tem coisas boas a dar ao Corinthians. Dá uma revigorada no ambiente, dá uma injeção de ânimo que parecia não ter. Enfim, vamos ver se consegue melhorar a posição no Brasileirão e quem sabe lutar por esse título da Copa do Brasil, que ia ser muito bom. Além da grana, lembremos, da vaga direta à Libertadores, algo que o Corinthians precisa muito. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião de tudo isso, o que você acha sobre a sequência do Corinthians, se você demitiria ou não o Abel Ferreira, o que você faria para melhorar esse Palmeiras, como que vai ser a sequência do Corinthians, enfim, comenta aí, e se você gostou do vídeo eu peço por favor seu like, que ajuda muito o canal, a sua inscrição se você ainda não for inscrito, e se você gosta de futebol, siga aqui o perfil, compartilhe com seus amigos, que tem vídeo todo dia aqui falando sobre o mundo da bola. Falou e fui, até a próxima.